Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma semana juntos para meditarmos na Palavra de Deus, por intermédio do programa Palavra Viva, transmitido pela rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, por meio da estreia desse vídeo. E você pode aqui nos mandar a sua mensagem, seu pedido de oração. Nós estamos aqui prontos para orar com você, colocar o seu nome no nosso caderno de oração, acreditando que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, mande para nós uma mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Você pode mandar a sua mensagem, nós iremos ver, iremos colocar o seu nome no nosso caderno de oração. Eu acredito que Deus vai, pela sua graça e misericórdia, atender aquilo que você anseia segundo a sua vontade. E nós hoje meditaremos numa mensagem que tem por título O Mundanismo e a Decisão de um Jovem Convertido a Deus. O mundanismo e a decisão de um jovem convertido a Deus. Mas antes, nós iremos ouvir aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote.
vamos lá. Hoje eu quero ler então com vocês aí o livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1 e o versículo de número 8 apenas. Para nós meditarmos nessa mensagem que tem por título Mundanismo e a decisão de um jovem convertido a Deus. O texto nos diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós. O livro do profeta Daniel não é um livro estranho para nós. Nós muito bem conhecemos. E quando nós paramos para meditar nesse primeiro capítulo do livro do profeta Daniel, nós pensamos sobre identidade. E aí a pergunta que eu faço para você é: você tem uma identidade? Você sabe o que é identidade? Porque na verdade, se você pegar aquela identidade, aquela que nós fazemos quando nós éramos crianças e que de 10 em 10 anos nós temos aí que renová-la, você vai encontrar lá a sua foto, você vai encontrar lá a sua impressão digital, você vai encontrar o seu nome, a sua filiação, a sua naturalidade. E tudo isso vai ser sintetizado, como também você vai encontrar aqui a data de nascimento. E tudo isso vai ser sintetizado, tudo isso vai ser expresso, vai ser colocado num número que possui aí 9 dígitos. Para dizer, afinal de contas, quem você é. Para mostrar que você tem aí uma identidade no mundo. Para mostrar aí que você é alguém no país chamado Brasil e no mundo, né? Porque a sua identidade ela não fica restrita apenas ao nosso país. Quando você, por exemplo, faz seu passaporte, você precisa desse documento, dentre outros, para você ser identificado. Mas a verdade é que, por mais que eu e você tenhamos a nossa identidade, a nossa carteira de identidade, isso não significa que nós temos uma identidade. Porque falar de identidade é algo muito mais amplo, é muito mais completo do que apenas um mero papel de cor verde, no nosso caso aqui no Brasil, que diz aí algumas poucas informações sobre nós. Ter uma identidade é um conjunto de elementos que é observado da nossa maneira de pensar, de agir, de se comportar, da nossa realidade política, social, porque, por exemplo, quando nós pensamos num todo, por exemplo, a nossa filiação revela um pouco sobre a nossa identidade. O contexto social, político, religioso que nós nascemos revela um pouco sobre a nossa identidade. A cor da nossa pele, o nosso idioma, o meio pelo qual nós somos criados, né? A condição financeira, tudo isso vai constituindo uma série de elementos que vai dando o quê? Identidade para nós. Que vai dizendo quem nós somos no mundo. E por que eu estou dizendo essas coisas? Porque o personagem que nós estamos aqui para observar nessa oportunidade, Daniel, ele tinha o quê? Ele tinha uma identidade. Ele era alguém conhecido e conhecido por sua identidade.
Ele não era alguém que estava passivo à mudança de identidade, dependendo do contexto a qual ele estava inserido. Porque se uma pessoa ela é condicionada, dependendo do ambiente em que ela está inserida, ela muda de identidade, isso revela para nós também um pouco sobre o quê? A sua identidade. Provavelmente uma pessoa oportunista, provavelmente uma pessoa aproveitadora, conveniente, hipócrita. Mas no caso de Daniel, não. Daniel revelou a sua identidade, independente do contexto a qual ele estava inserido, e isso revelou para nós muito de quem ele era. E aí eu gosto de pensar, por exemplo, numa citação muito conhecida, que sempre que eu tenho a oportunidade de citá-la, eu assim faço, que é atribuído à ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, entre os anos 1979 e 1990, em que ela diz as seguintes palavras: vigie os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Vigie as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles formam o seu caráter. Vigie o seu caráter, pois ele será o seu destino. O que pensamos, nos tornamos. Então, preste bem atenção nisso. Quando nós compreendemos essa dinâmica de que nós somos um ser pensante, nós somos um ser que fala, nós somos um ser que age, tudo isso vai constituindo a nossa identidade, nós começamos a rever algumas questões. Nós começamos a pensar mais quem nós somos. Não é à toa que um filósofo, pai do racionalismo, René Descartes, vai dizer que penso, logo existo. Por quê? Porque o ser humano é um ser consciente, o ser humano é um ser pensante. De modo que Deus tratou o homem assim desde o princípio de todas as coisas. Quando ele colocou lá no Jardim do Éden o quê? Uma árvore. E diz assim, ó, no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. Deus então estava incitando a Adão ali, como a Eva, o quê? A sua consciência. Alguém que pensa, alguém que tem responsabilidades, alguém que tem capacidade de raciocínio, que tem faculdade de pensamento, que é responsável por suas ações, por suas escolhas. Ou seja, um ser pensante. E isso constitui o quê? A nossa identidade, as nossas escolhas, a nossa maneira de pensar, tudo isso vai determinar quem nós somos. E aí eu vou lá para o livro do profeta Daniel, que é uma literatura profética, bem como também uma literatura apocalíptica. Porque na verdade o livro do profeta Daniel, ele é também conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Porque Daniel ele profetizou sobre coisas que estavam para acontecer no fim dos tempos. Ainda muitas coisas de que Daniel profetizou está para acontecer ainda em nossos dias, como muitas já aconteceram ao longo da história da humanidade. E o livro foi escrito por quem? Por Daniel, que foi escrito aí provavelmente aí no final da sua vida, lá no ano 536 a 530 a.C. E o tema central desse livro trata o quê? Da soberania de Deus sobre a história. Daniel escreve esse livro por revelação de Deus, por sonhos, visões, de tudo aquilo que Deus tinha para revelar à humanidade. As palavras, inclusive, que mais se repetem nesse livro são o quê? Reis, reino, visões e sonhos. O versículo-chave está lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, que depois você pode ler. E a divisão geral do livro está aí dividida em duas partes. A primeira, a história pessoal de Daniel, capítulos de número 1 a 6, e a segunda, as visões proféticas de Daniel, capítulos 7 a 12. Então, eu quero aqui, juntamente com vocês, hoje apenas fazendo uma observação
uma consideração sobre esse tema, sobre o mundanismo e a decisão de um jovem que possuía aí uma identidade convertida a Deus. De um jovem que tinha uma identidade diferenciada no seu tempo. E a primeira consideração que nós podemos observar sobre Daniel é que Daniel era o quê? Sinônimo da justiça divina. Daniel era sinônimo da justiça divina. O nome Daniel significa o quê? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Então, os pais de Daniel, quando colocaram esse nome nele, estavam imprimindo na identidade de Daniel o quê? Que ele servia a um Deus que é justo, a um Deus que é justificador, a um Deus que possui poderes soberanos, que condena, que absolve, que lidera, que governa todas as coisas. Veja só quão importante é o significado de um nome para uma família judia, para uma família do povo hebreu, do povo de Israel. Porque eu já falei aqui em outras oportunidades, e torno aqui a repetir novamente, que os pais davam os nomes a seus filhos pautado pelo contexto em que a criança nasce, ou os votos que eles estavam fazendo para eles no futuro. Então, quando eu olho para o nome Daniel, em que diz que o meu Deus, ele é juiz, eu percebo que os pais de Daniel estão o quê? Querendo imprimir nesse filho, querendo trazer luz para esse filho, que o Deus a quem ele serve é um Deus sobre todos os deuses. Ele é o juiz dos juízes, ele é o Senhor dos senhores, ele é o soberano sobre a terra. E aí eu vou para pensar aí no contexto em que Daniel nasce, num contexto conturbado da história de Israel, um contexto a qual estava próximo de acontecer o que? A invasão dos babilônicos para com a nação de Israel, que havia tensões políticas externas e Israel estava envolvido aí com o Egito, com a Babilônia, a Síria, impérios que estavam caindo, outros que estavam se sobressaindo. E Israel, no meio dessa turbulência, com reis maus governando, levando toda a nação a cair em descrédito e ser levado para um fim de justiça divina, porque o cativeiro babilônico era o que? Era sinal da disciplina de Deus para com seu povo. E aí eu olho para os pais de Daniel dizendo assim: o meu Deus é juiz. É como que eles dizendo o seguinte: eu sei o porquê tudo isso está acontecendo. É por quê? Porque o meu Deus é juiz. Nada do que está acontecendo é por acaso. E eles estão trazendo isso para a identidade do seu filho Daniel. É como eles dizendo o seguinte: meu filho, quando você vir as crises se levantar no mundo, quando você vir Israel sendo disciplinado por Deus, sendo levado a cativeiro babilônico, quando você vir o templo ser destruído, as mulheres serem estrupadas, os filhos sendo levados a cativeiro, entenda que tudo isso é porque o nosso Deus é juiz, porque ele disciplina, ele está no controle de todas as coisas, nada fugiu do seu controle. Ele é um Deus de justiça, ele é um Deus santo e ele não pode tolerar o pecado. Isso daqui é muito forte para nós, isso aqui é muito importante, porque eu vejo aqui pais que estão pregando o evangelho para o seu filho, que estão apontando para o juiz dos juízes, que estão apontando para aquele que fará justiça sobre todo o pecado, que faria na pessoa de Cristo. Quando João Batista preparasse o caminho, Jesus viria. E aí Deus iria matar o seu filho para quê? Por causa da sua justiça. Porque a cruz é a justiça e o amor de Deus e a misericórdia de Deus se beijando. Por quê? Porque o nosso Deus é justo. Ele não deixa pecado algum passar impune.
Isso é tão verdade porque não é só assim, não é só um conhecimento que os pais de Daniel estavam transmitindo para o seu filho, dizendo assim, olha, o nosso Deus é juiz. Não! Eles estavam mostrando a justiça de Deus, querendo que Daniel também fosse o quê? Justo. Vivesse por justiça, vivesse por integridade. E isso é tão verdade que lá no livro de Ezequiel, contemporâneo de Daniel, vai dizer sobre ele as seguintes palavras, capítulo 14 do livro de Ezequiel, versículo 14, e depois o verso 20. Ainda que tivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Verso 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Olha só como que Ezequiel declara que Daniel ele é um homem justo. E aí coloca Daniel ao lado de quem? De Noé, a qual Deus achou graça a seus olhos. Coloca ele do lado de quem? De Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, que o próprio Deus dá testemunho dele. Veja só quão justo Jó era. Quer dizer, quão justo Daniel era. Alguém o quê? Que vivia conforme a vontade de Deus. Que as pessoas poderiam olhar para ele e ver o testemunho dele. Era um homem santo. Era um homem que compreendia a salvação pela graça mediante a fé, que nos dá justificação. E que por meio dessa justificação nós temos condições, pela ação do Espírito Santo, pela graça de Deus, de viver em santidade, para a glória de Deus. Eu fico pensando nos pais da nossa geração. O que tem sido ensinado para os nossos filhos? Para os seus filhos? Será que os pais dessa geração estão realmente preocupados em dizer aos seus filhos, olha, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é santo, Ele é juiz? Escute, você que é pai, que é mãe, você é responsável pela identidade do seu filho, da sua filha. Quando você fala, quando você declara que Deus é justo, quando você ensina a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, que é Deus, você está imprimindo a identidade de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro salvo na vida do seu filho. Mas quando você se cala, quando você se omite, quando você terceiriza a sua responsabilidade para o professor lá na escola pública, ou para a tia lá que cuida das crianças da igreja, ou para um avô, ou para uma babá, e não assume as responsabilidades de educar o seu filho, de ensinar o seu filho, de mostrar a palavra de Deus para o seu filho, você é responsável pela identidade dele. Quantas famílias não estão sendo destruídas no nosso tempo porque falta pessoas que cuidem da identidade dos seus filhos? O futuro dos seus filhos, o futuro das nossas famílias está na educação que os pais transmitem para os seus filhos. E aqui eu vejo Daniel já desde o início sendo marcado por essa identidade como alguém justo, como alguém que carrega esse conceito bíblico em si. Essa é a primeira parte, o primeiro tópico dessa mensagem. Amanhã nós iremos continuar a exposição desse texto. E que Deus abençoe você e que nós possamos entender essa verdade bíblica para nós nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus nos dê graça. Deus abençoe vocês e até amanhã.